Pessoal, ontem, 7 de setembro, a gente comemorou o nosso bicentenário. Pouco se falou de bicentenário por razões políticas que eu não vou entrar nelas aqui agora, mas é um bom momento aqui, quando nós estamos nos referindo a essa instituição milenar, lá no caso da monarquia britânica, e particularmente a figura tão extraordinária dessa rainha, Elizabeth II, é o momento de a gente dar uma espiada no que foi monarquia na nossa história. A gente quer lembrar isso na reportagem de Adriana de Luca e a gente volta para a análise na sequência. No Brasil, o período monárquico durou de 1822, ano em que foi declarada a nossa independência, e data que completou 200 anos na última quarta-feira, até 1889, quando foi proclamada a República. Essa etapa da história brasileira é dividida em 3 partes. O primeiro reinado, quando o país foi governado por Dom Pedro I e que durou até ele abdicar do trono em favor do filho, Dom Pedro II, em 1931. Como na época Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, instituiu-se o regime da regência até que ele pudesse assumir. O período foi marcado por revoltas regionais como a cabanagem, a baianada e a Guerra dos Farrapos. E durou até 1840, quando ocorreu o chamado golpe da maioridade, que declarou o príncipe regente apto a assumir o trono do império com apenas 14 anos incompletos. Ao segundo imperador, caberia comandar o país durante todo o período final da monarquia no Brasil. Dom Pedro II foi o chefe de Estado que permaneceu no poder por mais tempo no país. O início de seu reinado se caracterizou pela luta por estabilidade interna e pela reorganização política do país, com a instauração do parlamentarismo em 1847 como forma de governo. Apesar do nome, Dom Pedro II concentrava todos os poderes para si, tendo o controle absoluto da Assembleia e podendo demitir todo o ministério, dissolver a Câmara ou convocar novas eleições. Seu prestígio se desgastou ao longo do tempo após episódios como a Guerra do Paraguai e o fim da escravidão, que fez com que os produtores de café retirassem o apoio ao imperador e seu regime. Assim, em 15 de novembro de 1889, vem o golpe que derruba a monarquia e instaura a República no Brasil. E em 1993, mais de 100 anos após o fim da monarquia e pouco tempo após o fim do regime militar, ocorreu um plebiscito para determinar se o país deveria ter uma forma de governo republicana ou monarquista. A opção pela república venceu com 86,6% dos votos. Os cidadãos também tiveram de responder se preferiam um regime presidencialista ou parlamentarista, com o presidencialismo obtendo 69,2% dos votos. Renato, queria aproveitar a sua presença aqui, você que vem do mundo da academia. Eu particularmente sou um jornalista apaixonado por ler história. Acabei de ler do Dominic Living, que é um desses historiadores ingleses a quais eu me referia no começo da nossa edição hoje, né, com essa tradição de fazer uma história abrangente. Ele não vai nos casos mais específicos, ele sempre traça um grande arco. Ele acabou de publicar um livro fascinante que eu acabei de ler, chama-se A Sombra dos Deuses. A figura do imperador ao longo dos últimos dos últimos 3.000 anos de história. E eu estou falando dele porque é um acadêmico europeu de extraordinária reputação, e ele atribui a Dom Pedro II um destaque que me orgulha como brasileiro. Ele pega as dinastias chinesas, ele pega as dinastias bizantinas, as dinastias, o Império Romano, e ele coloca Dom Pedro II, o nosso imperador desterrado pela proclamação da República, num papel central para se entender a formação do Brasil. É a sua visão também? Eu acredito que sim, porque, em geral, nós maltratamos o período monárquico, especialmente o período de Dom Pedro II. Foi necessário, e é necessário... Fico contente de saber, porque eu fiquei muito impressionado com esse capítulo do Dom Pedro II. Essa obra aí, vocês que estão em casa, que se interessam por história, In the Shadow of the Gods, The Emperor in the World History, Dominic Living, é um tributo ao nosso imperador Dom Pedro II. Me orgulhou muito. Um imperador com uma formação e com uma visão de mundo igual a Dom Pedro II, eu diria que é um luxo para as nações. Naquela época, Dom Pedro II já era reconhecido como algo fora da rota. Enquanto, vamos dizer, governante de um país, vamos dizer, grande, mas não tão importante no contexto mundial, mas com uma presença muito forte. Ele tinha uma visão de mundo.
Lorival? E viajou durante anos, né? E buscando esse mundo e fazendo conexões e acordos com países do Oriente Médio, né? Com o Império Turco-Otomano, foi a Jerusalém, viajou pela Europa, enfim, era um homem extremamente cosmopolita, interessado pelas tecnologias novas da época, pela fotografia, enfim, e chegava aqui e colocava isso em prática, criava instituições, laboratórios, institutos de pesquisas, universidades, para tentar trazer o que havia de melhor no mundo para o Brasil. Realmente uma figura muito interessante. E era um homem de cultura, né? Ele participou, ele esteve na estreia dos Anéis do Nibelungo de Wagner, em Bayreuth, no sul da Alemanha. Até as memórias da mulher do Wagner a respeito da presença agradável do imperador brasileiro nessa estreia. 1876, se minha memória não me falha. 1876 digamos, a estreia dos Anéis do Nibelungo, uma grande obra do Wagner. Raquel, Dom Pedro II te dá saudade de alguma coisa, fora nome de estação, essas coisas assim? Não, William. Não, você nunca pensou em Dom Pedro II? Você é mais nova que nós três aqui, tá? Porque é um pouco do que o professor falou, né? As referências que o brasileiro tem hoje da monarquia, elas estão muito apegadas a esse conservadorismo, essa direita que hoje, né, toma conta do Brasil. E as figuras monárquicas ficaram quase como que umas figuras folclóricas, pregando algo que já não existiria mais de nenhuma forma. Está tão longe do que existe no Reino Unido que acho que não se coloca nenhum contraponto. Há um ponto que os historiadores assinalam em relação à monarquia brasileira, que eu gostaria de testar essa tese contigo, Renato, que é difícil entender o tamanho do nosso território hoje e, particularmente, a gente não ter se fracionado em vários países, como aconteceu na América Espanhola. E isso seria um atributo conferido à monarquia? A monarquia, especialmente o sentido de unidade e também de envolvimento. Temos que lembrar que Dom Pedro I, ele participou ativamente das lutas pelos mais variados cantos do país. Antes, o pai também já tinha feito esse grande esforço e, vamos dizer, consolidado por Dom Pedro II. É notável que tenhamos um território desse tamanho, com uma língua comum, não é? E não tenhamos nenhuma situação separatista. Coisa que, se a gente observar o nosso vizinho, não sempre ocorreu dessa forma. Bom, pessoal, hoje é saudosismo puro, né? Com essa nossa roda aqui sobre Dom Pedro II, a gente vai chegando ao final do programa. Queria agradecer a você a participação. Lorival, sempre muito bem-vindo. Raquel, obrigado, boa noite, Raquel. Particularmente ao professor Renato de Almeida Vieira e Silva, pelo esforço, passar a tarde toda aqui conversando com jornalistas da CNN do Brasil e se dirigindo ao nosso público. Obrigado e boa noite, Renato. Eu que agradeço, e a única coisa que eu posso dizer é God Save the King, né? Ao Charles.